Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Cá estamos nesse final de tarde do primeiro dia da semana, Dia do Senhor, dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre a morte, começo de mais uma semana. Você é convidado a permanecer conosco nos próximos 30 minutos para dar continuidade àquilo que pela 17ª vez estamos a tratar aqui no programa Luz da Vida. Creio na divina providência. O cuidado de Deus por todas as suas criaturas, por cada uma delas, mesmo as mais insignificantes. Nada do que acontece na vida delas escapa do cuidado, da solicitude, do acompanhamento, da proteção do Deus providente que não desassiste aquilo que Ele fez à existência, fez vir à existência, particularmente os homens. Retomamos o assunto do domingo passado, que pela terceira vez aqui é tratado a relação entre a divina providência e a oração. Se Deus é providente, Deus é eterno e Deus sabe eternamente de tudo aquilo que vai acontecer. Se Deus já determinou todos os acontecimentos da história, para que rezar? Remonto você aos 2 programas anteriores, ao penúltimo e ao antepenúltimo, para recordar os fundamentos que já foram colocados nessa abordagem tão importante. E nesse programa, nesse domingo, nós iniciamos falando do poder da oração que obtém tudo e, portanto, se ela obtém tudo, se ela é infalível, se ela é eficaz, ela é um elemento imprescindível da providência divina ao conceder as dádivas, ao conceder os milagres aos homens. Os acontecimentos da história não estão à margem da força, do poder, da necessidade da oração. A providência divina quis, desde toda a eternidade, conceder aos homens, pelas orações deles também, aquilo que ela se dignou conceder a todos nós. Terminávamos o encontro passado citando João capítulo 14, de 13 a 14. E vamos citar esse texto porque ele é importantíssimo para a abordagem do argumento. Vamos ao texto. E tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, vo-lo farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Qualquer coisa que me pedirdes em meu nome, vo-lo farei. E terminamos o encontro do domingo passado falando exatamente isto. A oração em nome de Cristo é um meio eficaz da manifestação da providência divina aos homens. Mas o que significa orar em nome de Jesus? O que significa dirigir-se ao Pai em meu nome? Ou seja, utilizando a autoridade do nome de Jesus. Porque essa oração é infalível. Qualquer coisa que pedirdes ao Pai em meu nome, vo-lo farei. É uma promessa de Jesus, e Jesus é Deus. E Jesus não mente, Jesus não engana. Onde reside? Por que em nome de Cristo? Porque uma oração em nome dele é eficaz e uma oração que não é em nome dele não é eficaz. A oração ao Pai é infalível exatamente porque feita em nome de Jesus. O que significa em nome de Jesus? Significa a imitação da oração de Jesus e, por conseguinte, uma oração segundo a vontade de Jesus. Em nome de é uma expressão que no mundo diplomático é associada a uma pessoa que representa outra. Por exemplo, no mundo diplomático, num determinado país que tem relação diplomática com o outro, aquele outro manda o embaixador que reside naquele outro país para fazer as vezes daquele país. Então, o embaixador, por exemplo, da Itália no Brasil, é o representante do governo italiano no Brasil. Quando ele se dirige às autoridades brasileiras, ele está agindo em nome da Itália, em nome do seu país. Portanto, com a autoridade do seu país. Ocorre
que esse embaixador não pode fazer absolutamente nada que seja contrário à vontade do seu país, às decisões das autoridades do seu país. Logo, quando se diz que aquele embaixador, ele age em nome do governo do seu país, ele não age fora dos parâmetros da vontade, das decisões das autoridades do seu país. Portanto, orar em nome de Cristo é orar sem jamais violar a vontade de Cristo, sempre respeitando a vontade de Cristo. Por isso, a oração em nome de Jesus é uma oração que respeita a vontade de Jesus, que deseja a vontade de Jesus. Aliás, tem um texto da primeira carta de São João, capítulo 5, versículos de 14 a 15, bem clara nesse sentido. São 2 versículos somente. E esse texto ajuda a explicar João, capítulo 14, orar em nome de Jesus. Qualquer coisa que pedirdes ao Pai em meu nome, vo-lo farei. Em que sentido? 1 João, capítulo 5, de 14 a 15, vamos ao texto. A confiança que depositamos nele é esta: em tudo quanto lhe pedirmos, se for conforme a sua vontade, ele nos atenderá. E se sabemos que ele nos atende em tudo quanto lhe pedirmos, sabemos daí que já recebemos o que pedimos. Portanto, ninguém pense que oração em nome de Jesus é qualquer pedido em que se pronuncie simplesmente, meramente, eu te peço em nome de Jesus. E vou dar um exemplo de uma oração ridícula, em que aparece a expressão em nome de Jesus e que, de fato, não é em nome de Jesus. Por exemplo, ó Senhor, dirá um desavisado, ó Senhor, eu te peço que destruas a vida de tal pessoa e eu te peço em nome de Jesus. Ou então que tu leves para o inferno tal pessoa e eu te peço em nome de Jesus. Deus não quer que ninguém se condene. Deus quer que todos se salvem. A vontade de Deus para os homens é a salvação, não a condenação. Ah, mas eu disse em nome de Jesus. Sim, você pronunciou, mas isso não corresponde à vontade do Senhor. A oração em nome de Jesus é aquela que se adequa à vontade de Jesus. Convém repetir de novo 1 João capítulo 5, de 14 a 15. Em tudo quanto lhe pedirmos, se for conforme a sua vontade, ele nos atenderá. A oração em nome de Jesus é uma oração que se inclina, que se dobra, que reverencia, que coloca como critério supremo a vontade de Jesus. A oração em nome de Jesus é a oração segundo a vontade de Jesus. É a oração que quer que se cumpra a vontade de Jesus. Aliás, se Jesus, no Jardim das Oliveiras, diz: todavia se faça não a minha, mas a tua vontade, o próprio Cristo nos ensina: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, se possível. Mas ele coloca a cláusula que é definitiva, que é fundamental, que é imprescindível na oração. Jesus colocou no Pai Nosso: seja feita a vossa. Ora, ocorre que a vontade do Pai não é diferente da vontade do Filho, porque o Pai é Deus com o Filho e com o Espírito Santo. Não existem, atenção, não existem 3 vontades conflitantes, como se a vontade do Pai fosse uma, a vontade do Filho fosse outra e a vontade do Espírito Santo fosse outra. A vontade de Deus é uma só. O que o Pai quer, o Filho quer. O que o Filho quer, o Espírito Santo quer. O que o Pai quer, o Espírito quer. E o que o Espírito quer, o Filho quer. É uma única vontade, porque em Deus não há conflito entre as vontades das pessoas, porque se trata de uma única vontade, é vontade de Deus. Deus que é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Eu quero concluir
esse bloco com uma oração de Santa Teresinha do Menino Jesus, a santinha doutora da Igreja, que, suplicando a humildade a Deus Todo-Poderoso, revela exatamente isso. Com que confiança, com que entrega, com que abandono incondicional ela dirige a oração a Deus Todo-Poderoso. Aqui está um exemplo claro, um exemplo bem evidente da oração dirigida a Deus em nome de Jesus. Vamos ao texto da gloriosa Santinha. Como é grande o poder da oração. Parece uma rainha com acesso permanente ao rei e capaz de obter tudo o que pede. Para ser atendido, não é preciso ler uma bela fórmula de circunstância em algum livro. Ai, se assim fosse, como eu haveria de lastimar? Fora o ofício divino, que sou muito indigna de rezar, falta-me coragem para procurar bonitas orações nos livros. Causa-me dor de cabeça, são tantas. E uma é mais bonita que a outra. Não poderia rezar todas e não saberia qual escolher. Faço como as crianças que não sabem ler. Digo simplesmente a Deus o que quero dizer, sem frases bonitas. Ele me compreende sempre. Para mim, a oração é um impulso do coração, um simples olhar para o céu, um grito de gratidão e de amor no meio da provação, como no meio da alegria. Enfim, é alguma coisa de grande, de sobrenatural, que dilata a minha alma e me une a Jesus. Aqui está, caríssimo telespectador, em que consiste a oração em nome de Jesus. Eu digo para ele e ele me compreende. O que ela pede é o que Jesus quer. E quando pedimos o que ele quer, rezamos em nome de Jesus. É absolutamente irrelevante se usamos a expressão eu te peço em nome de Jesus, ó Pai, ou então eu te peço em teu nome, ó Jesus. Porque, efetivamente, se pedimos o que Jesus quer, se aquilo que dirigimos a Ele, mesmo que não tenhamos a certeza de que é aquilo que Ele quer, se de fato é aquilo que Ele quer, estamos rezando em nome de Jesus e, portanto, aquilo nos será atendido. Ele compreende e imediatamente nos atende. Até o próximo bloco, se Deus quiser, não saia daí, daqui a pouco nos encontraremos. Até breve.